Hoje nós vamos falar como fazer a agenda funcionar. Como a gente faz a agenda funcionar? Eu vou trazer aqui nessa aula os primeiros passos, né? Então, primeiro, a gente precisa entender qual é a agenda que você utiliza. É uma agenda física? É uma agenda online? É um planner? Ou você mistura as agendas física, online, planner e online? Então, assim, é importante você entender qual é a agenda que você quer usar, qual que ela funciona para o momento que você está usando. Então, eu faço uma outra pergunta aqui, qual é a melhor agenda? Não tem melhor agenda, né? Tem o que funciona para cada um no momento que está vivendo. Por que eu falo no momento que está vivendo? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu sempre gostei do papel, eu gosto de um planner, eu gosto de escrever, eu gosto de colocar isso no papel. Só que em um determinado momento aquilo não funcionava, porque eu tinha reuniões fora, e aí eu não estava sempre com a minha agenda, e quando a gente não está com a agenda, não funciona. Então é importante, no momento que eu estou vivendo, eu entendi que a online seria melhor e eu me propus a aprender. Então, muitas vezes a gente fica com aquela questão, eu funciono assim, eu gosto dessa maneira, e não se permite conhecer o novo. Então, por isso que é importante, o que funciona para você nesse momento. Então, você vai analisar, não, eu fico no escritório, eu estou sempre com a minha agenda, tranquilo, eu vou trabalhar com a agenda física, porque eu gosto, ótimo, é ela que funciona para você. O que funciona para um não é o mesmo que o que funciona para o outro. Então é importante a gente se conhecer, a gente olhar o nosso contexto da nossa vida e escolher. Por quê? A agenda para funcionar, ela tem que começar o que é melhor para a gente naquele momento. E tem fases da vida que você vai usar de uma maneira e outras você vai adaptar para outra maneira, porque você viu que pode ser melhor. Então, sempre com essa visão, como eu posso melhorar o que eu tenho hoje? Então, a gente sempre pode melhorar. Existem muitos motivos para a agenda não funcionar. Hoje eu vou trazer os 6 primeiros passos para a agenda funcionar. Eu falo, não é mágica, não é um dia para a noite, são hábitos que a gente vai construindo e vai aplicando no dia a dia que vai tornar um dia leve, um dia realizado, com a agenda funcionando, com folgas. Então, hoje eu trago assim, os primeiros passos para você ter clareza e olhar o que eu preciso construir para eu ter um dia mais leve com resultados. Então, o primeiro passo é ter uma agenda, né? Porque muitas vezes eu falo, como que a agenda funciona se você nem tem agenda ou não alimenta a agenda e não consulta? Então, essa sequência, ter a agenda, alimentar a agenda e consultar a agenda. Então, é importante eu colocar todos os compromissos. Não adianta nada eu ter uma agenda e esquecer de colocar os compromissos, esquecer de consultar. Então, crie esse hábito, coloque tudo na agenda. Olhe, alimente, então vai ali trabalhando. É um hábito, se você ainda não tem esse hábito, você vai ter que construir. Como construir? Você querer, primeiro passo, e começar. Esqueceu? Não tem problema. No dia seguinte começa de novo. E aí vai até você não perceber que já virou um hábito. Segundo passo, rotina. A rotina, muitas vezes a gente não se coloca na agenda, né? Então aqui eu trago duas vertentes da rotina, que é o seguinte. Primeiro a gente não colocar nossas rotinas na agenda, não bloquear esses horários. Então eu tenho a rotina com as crianças, eu tenho a rotina com a casa, eu tenho a rotina com o marido, tenho a rotina do trabalho e eu não bloqueio isso. Eu nem sei o tempo que eu demoro para cada coisa. Então, eu vou me arrumar, eu não sei quanto tempo eu demoro para me arrumar. Então, tem aquela rotina, eu sempre me arrumo correndo e já saio cansada, já preocupada porque me atrasei. Então, a importância, quanto tempo eu levo para me arrumar? Quanto tempo eu levo para arrumar meu cabelo? Isso faz parte da minha rotina, colocar lá, né? Então, é importante. Uma rotina, eu até coloquei essas fotos, que é a rotina saudável, que eu chamo ritual do poder, né? Então, essa é uma outra vertente. A rotina, nossa, a gente se colocar na agenda, fazer atividade física, um momento para oração, uma alimentação saudável, você se colocar na agenda, você ter essa rotina com você, um tempo para você, isso te torna mais produtiva. Então, muitas vezes a pessoa fala, não tenho tempo para mim. E aí já
acorda correndo, se arrumando correndo e vai para as atividades. Ela não entende que você não fazendo a sua rotina, o cuidado que você ter com você mesmo, isso vai afetar no seu dia, vai afetar na sua produtividade. Então, se você começar a colocar uma atividade física, nem que seja de 5, 10 minutos no início, isso vai te trazer mais disposição, o seu dia vai render mais. Então, esse é o primeiro passo ali, criar uma rotina pessoal. Em primeiro lugar, somos nós, precisamos cuidar da gente e para tudo fluir. Muitas vezes a gente nós esquecemos de nós, os filhos, marido, casa, trabalho, tudo em primeiro lugar. E por último, nós mesmos. Então, o primeiro passo é olhar para si, construir isso. É simples? Não é da noite para o dia. Se eu não faço atividade física, se eu não faço meditação, se eu não tenho horário para mim, não dá para pegar e falar assim, uma mágica, vou colocar agora. Não, é construir. Como eu vou construir? Começar a olhar para minha agenda, olhar o que eu tenho que fazer, quais são os tempos que eu gasto com cada coisa. Então, isso tudo é um passo a passo, existem ferramentas para ajudar nesse processo, né? Hoje eu vou trazer uma ferramenta aqui de clareza para vocês, mas tem muitas outras ferramentas que vai ajudando nessa construção de hábitos saudáveis, hábitos para uma agenda funcional, para você ter um dia ideal, um dia feliz, né? Que você consiga ali fazer todas as atividades. Então, importância, o que é rotina? Rotina é que todo dia a gente tem que fazer, independente, ela vai existir. Então, é rotina matinal, café da manhã, cuidado da casa, com os filhos, levar os filhos para a escola. Qual é a rotina que você tem? Como que é o seu dia na parte da manhã, que todo dia você faz? Quanto tempo você demanda para isso? Então, isso é importante. Rotina noturna. Qual a rotina noturna? Quantas horas você dorme? Que horas você tem que dormir para você dormir de 6, 7 horas, né? Para 8 horas. Quantas horas você precisa? Se a gente não dorme a quantidade de horas suficiente, você não produz da maneira que seria produtiva, você perde a eficácia, porque você vai estar cansado, você não vai estar com energia. Então, a importância de dormir. Então, qual a rotina para eu dormir num horário, para eu acordar no horário certo, para conseguir fazer minha rotina matinal? Então, essa parte da rotina eu preciso quantificar para poder ser mais efetiva, para eu ter mais leveza. Então, o que eu faço na minha rotina noturna para eu ter um sono de qualidade? Que tudo começa aí, um sono de qualidade para um dia de qualidade. Rotina de trabalho. O que é rotina no trabalho que eu tenho que fazer todos os dias? Eu tenho que fazer uma conciliação bancária, eu tenho que olhar o fluxo de caixa, eu tenho que olhar os pedidos, atender os clientes. Quanto tempo eu demoro para a rotina de trabalho? Esse horário está bloqueado na minha agenda? Então, assim, toda a rotina é necessário você bloquear os horários, você precisa entender esses horários, momento com a família, momentos de lazer. Todo dia você tem esse momento, você consegue colocar isso na agenda, né? Quando eu falo a primeira vez para as pessoas, precisa colocar na agenda momento com a família, um momento só seu, e as pessoas falam, mas como? Eu falo, se a gente não coloca, vai vir as demandas do dia e vai atropelar e você não vai ter o momento de qualidade com os filhos, nem momento de qualidade com a família, nem momento de qualidade com você mesmo. Então é importante bloquear os horários, porque quando você bloqueia e você trabalha nisso, seu dia vai ficando mais leve e você vai deixando de assumir tantas coisas. Por que uma agenda não funciona? Porque a gente assume além do que a gente consegue. Todo mundo tem 24 horas. A gente tem uma ferramenta que é a quadrante do tempo, que ela é maravilhosa. Você consegue enxergar ali o seu dia em 4 partes, né? E aí você consegue colocar ali o que é principal para você ter os percentuais. Ela é uma ferramenta de clareza assim, extraordinária para construir um dia a dia organizado. Essa é uma ferramenta que eu criei logo no início da criação do dia a dia organizado, e a Lourdes veio com o olhar dela, ajustou, e ela é uma ferramenta que nossas alunas entendem como uma ferramenta chave para você começar a olhar para o seu dia de maneira diferente. Então, aqui o terceiro passo, redes sociais. É um grande vilão ou o seu aliado? Então, aqui eu falo assim que é muito importante. Eu trouxe algumas questões aqui para vocês se perguntarem. Por quê? Hoje a gente trabalha
com as redes sociais. A gente precisa dela para vender, para divulgar, para mostrar o nosso trabalho. Só que, quanto tempo eu gasto? Está sendo efetivo? Então, eu vou colocar as perguntas aqui para vocês refletirem. Quanto tempo por dia você fica nas redes sociais? WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Qual o objetivo desse tempo nas redes sociais? Essas ações estão alinhadas com o seu objetivo principal? Você tem estatística do resultado dessas ações? Então, assim, é para trabalho? Qual o tempo que eu demando? Você consegue dividir o tempo que você vai para as redes sociais relacionado ao trabalho e o momento do lazer? Então, é muito importante. Qual é o meu horário de trabalho? Eu estou vendo coisas aleatórias para eu distrair, para o meu lazer, porque nós somos seres humanos, a gente precisa disso. Então, se você não coloca o seu lazer na sua agenda, você vai cair na armadilha e vai ver o lazer na hora do trabalho. Aí não é produtivo, não é efetivo, aí o que acontece? Você fica frustrado no final do dia. Então, é você ir separando, né, alinhando a sua agenda, o que realmente é trabalho, o que realmente é lazer, ter as folgas, né? A gente tem uma ferramenta que a gente ensina a aplicar, que é o Pomodoro, que é muito bacana, como você organiza, porque durante o nosso trabalho a gente precisa ter pausas, então não adianta eu ficar 6 horas, 4 horas em cima de um trabalho, aquilo não é produtivo. Então, o que é produtivo? Como que você se torna mais produtivo com leveza? Então, tem várias ferramentas que vai te ajudando nessa construção de hábitos saudáveis, de hábitos que vão trazer ali tranquilidade no seu dia a dia e conseguir, né? Eu falo que um dia ele não é linear, ele tem altos e baixos, tem desafios, surgem problemas, sim. Então, como que eu estou com a minha agenda, com a minha emoção, controle para eu poder receber esses desafios, olhar e atuar para que aquilo não tire a minha concentração, que eu não fique frustrada no final do dia sem conseguir resolver. Por quê? Porque quando a gente está com uma agenda abarrotada, com muita coisa, vem um desafio, um problema, eu fico mais desesperada, eu não consigo nem resolver o problema e aí eu não consigo nem cumprir minha agenda. Então, aí é onde vem que vai atropelando e virando, apagando incêndio o tempo todo. Então, quando eu tenho uma agenda que eu tenho equilíbrio, que eu tenho folgas, e aí vem as situações, eu consigo olhar rapidamente, eu consigo remanejar as coisas, e aí eu consigo atuar naquilo com mais efetividade, com mais tranquilidade. Sim, é um desafio, sim, porque todo mundo enfrenta, não existe dia ideal, aquele dia do sonho não existe, mas existe a gente ter uma agenda organizada para a gente conseguir atuar nessas situações que vão, às vezes, tirar nosso equilíbrio, nossa tranquilidade, mas aí não vai pesar lá no final do dia. Por quê? Porque você conseguiu remanejar a sua agenda. Então é isso. Não deixa ela te conduzir, porque é natural, a gente vai postar algo, eu sei porque a gente faz isso, a gente trabalha com isso, a gente vai postar algo na internet quando viu várias coisas interessantes, quando você não percebe, passou 1 hora. Então, toda vez que eu vou fazer uma ação, eu determino quanto tempo eu tenho para fazer aquela ação, porque daí eu faço a ação, eu olho, se tem mensagens, eu respondo clientes, e aí toco o meu despertador, é a Pomodoro. Aí eu já terminei, aí eu pauso e vou para a próxima tarefa. Então, a gente cria esses hábitos simples, com ferramentas simples que você vai trazendo ali no seu dia a dia para você conduzir com mais maestria, né, a sua agenda, mais tranquilidade. Quarto passo, lista de tarefas. A lista de tarefas ela tem a função de descarregar a mente. Porque você está concentrado numa tarefa, daí na sua mente vem algo, nossa, preciso fazer tal coisa. Então aquilo tira a concentração no que você está fazendo no momento. E aí você não consegue ser efetivo no que você está fazendo. E a lista de tarefas ela tem essa função. Você está fazendo algo, veio algum ensinamento, você vai lá e escreve. Coloca lá no seu bloco de notas, no seu papel no escrito ou na lista de tarefas do aplicativo, descarregou a mente. Depois, quando for o momento de você pegar a lista de tarefas, já está lá o que você precisa planejar depois. E aquilo não vai tirar a concentração do que você está fazendo nesse momento. Então, ela tem essa função e ela tem a função de nos direcionar. É fundamental uma lista de tarefas.
A lista de tarefas, você tem outras funções ali, você listou tudo, porque com certeza a gente sempre quer fazer mais do que a gente pode, então a gente vai listar 10, 20 coisas, então eu vou ter que priorizar. Como que eu vou priorizar? Tem ferramentas que você vai utilizar para poder fazer essa análise rápida, né? O que eu preciso fazer, o que é importante nesse momento, está linkado ao meu objetivo, né? E aí sim executar. Então sempre listar, priorizar e executar. Essa é a função. Eu até falo, a lista de tarefas ela vem atrelada à agenda e o planejamento. Os três caminham juntos o tempo todo. Quinto passo, planejamento. Né? Então, é necessário ter um planejamento, né? Curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem ferramentas também para auxiliar, para ensinar. Ferramenta Smart, ela é extraordinária. É um mapa que você consegue ver tudo o que você deseja e ali você consegue traçar passo a passo para cada coisa. Eu sempre falo, quando a gente coloca, descarrega a mente, coloca no papel, você tira da emoção e você começa a olhar com a razão. Não tem como ter um planejamento na cabeça, não dá certo. Você vai continuar abarrotando ali de atividades o seu dia, o seu mês, o seu ano e não vai realizar. Por que eu falo que é importante a gente colocar na Smart? Porque quando a gente coloca na linha do tempo, a gente consegue remanejar e ir realizando aos poucos. Porque a gente tem muitas ideias, vem, e a emoção faz com que a gente queira fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como, tudo demanda tempo. Então, quando a gente lista, a gente consegue visualizar. Isso eu dou conta agora, isso não. Então, isso eu posso remanejar para o próximo ano, para o próximo. Então, a gente faz uma linha do tempo em 5 anos do que eu quero fazer. E aí você consegue realizar passo a passo, mês a mês. Então, é importante, simples, não. É desafiador, é complexo, mas tem ferramentas que vai auxiliar. E o primeiro passo é querer e começar a buscar o conhecimento. A gente não faz nada sem conhecimento, né? Então, quando a gente entende isso, e eu falo assim, que a gente faz muita coisa inconsciente, mas inconsciente com o conhecimento que a gente adquiriu naquele momento. E a gente sempre vai aprender. Então, basta a gente estar atento, tá? Então, planejamento curto, médio e longo prazo. Planejamento semanal. Toda semana eu tenho que olhar a minha agenda, verificar o que eu realizei, organizar a próxima semana, né? E deixando com folgas. Então, eu sempre falo, os melhores dias para planejar a próxima semana é sexta, sábado, domingo. Depende de como você funciona aí. Mas são os melhores dias, porque se começa segunda-feira, a semana está organizada. Ah, vai ser o que você planejou? Não. Diariamente você vai replanejar, vai ajustar a rota, vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu e vai organizar os próximos dias. Então, diariamente você vai fazer esse trabalho aí de olhar para a sua agenda. Eu falo que planejamento dói, mas é libertador. Por quê? Eu falo, a gente quer um monte de coisas, é normal, todo mundo quer um monte de coisa. Só que quando a gente entende que eu não dou conta, eu não consigo, né? Quando eu fico querendo fazer tudo, o que acontece? Vem as doenças, vem o cansaço, vem a frustração por não conseguir realizar tudo que eu quero. Então, planejar dói, mas é libertador, porque controle é vida. Eu falo assim, quando a gente controla, a gente tem liberdade. Controlar o nosso tempo, entender o nosso tempo. Quando eu falo controlar, não é ficar aquela coisa engessada. Não, é você saber quanto tempo eu gasto para isso, quanto tempo eu gasto para aquilo. E isso, como é construído? Métricas. É eu observando dia a dia, eu entendendo, né? E isso é um olhar para si, olhar para a sua casa, para os filhos, olhar para a sua vida ali num todo. Cada vez mais olhar com esse olhar. Como eu faço para isso ficar mais simples, mais leve, mais gostoso? Então, planejar dói porque eu tenho 10 coisas que são super importantes para mim que eu quero fazer, mas eu entendo que eu vou ter que escolher 2, 3 para ser efetivo. E tá tudo bem, depois eu faço aquilo ali. Mas se eu não colocar na agenda, eu não vou conseguir realizar uma, porque eu vou querer fazer tudo ao mesmo tempo e o cansaço vai nos bloquear ali e vai acabar nos frustrando. Então, a importância de eu olhar para todos esses detalhes. Minha agenda, minha lista de tarefas, o que é importante para mim. Então, tem várias ferramentas que a gente vai
aplicando, vai entregando para você, e quando você vai mergulhando, você vai entendendo. Não é do dia para a noite. Você não constrói um dia de organizado em passe de mágicas. É uma construção. Sexto passo, autoanálise, porque melhoria contínua, sempre podemos melhorar. Então olhar lá, diário produtivo, ter um diário, né, você colocar tudo que você fez, chegar no final do dia, analisar o que eu realizei, quantos por cento, né? Então coloca lá quantos por cento da meta realizado, atingir acima de 80, e não é ficar se culpando o que não realizou, ajusta, coloca para fazer no outro dia, né? Não precisa ser aquela coisa assim pesada, tá? Reserve um horário para poder fazer essa avaliação. Trago algumas questões aqui para você se perguntar, para você fazer essa avaliação. Que erros cometidos dessa vez é normal, a gente sempre vai cometer, então não precisa ficar se culpando. Só lista para você poder não cometer novamente, para você aprender com aquilo ali. O que fiz certo e de que forma posso melhorar. Não é porque fiz certo que não tem como melhorar. Então sempre traga ali, né, coloque também no papel. E que lições posso tirar dessas experiências? Então a importância de você trazer essas questões, isso é melhoria contínua. E tenha um caderno de registro, né? Eu falo registrar todos os triunfos, experiências positivas, cite nomes, datas, resultados. Isso é inspirador, porque muitas vezes a gente faz tanta coisa e a gente não percebe o que a gente faz no caminho. Então registre para você, nos momentos de mais desafio, você ir lá ler e aquilo ser uma inspiração para você continuar. Porque eu não tenho dúvida que você já conquistou muita coisa, você já teve muitas vitórias. E às vezes a gente passa por situações tão desafiadoras, tão complicadas, que a gente não consegue enxergar o que a gente já conquistou. Então, faça esse caderno, registre e comemore a cada vitória. Comemore todos os dias, agradeça, seja grato. E ferramenta de clareza aqui que eu trago para vocês, que é um checklist da agenda, tá? Ele é você vai descobrir aqui o que você precisa atuar, tá? Então, como que vai funcionar? São 21 questões, você vai ler a questão. Então, primeiro aqui, você tem uma agenda? Sim ou não? Você vai colocar sim, S para sim, não para se não tiver, tá? Se você não tem, o que você vai colocar aqui? Uma ação e a data. Então, a ação, vou experimentar a agenda online, vou experimentar a agenda física. E a data que você vai começar. Então, aqui você já vai estar se comprometendo com essa ação, tá? Então, todas as perguntas aqui você vai responder. É um checklist da agenda. Então, tudo que você precisa aqui para a agenda funcionar, para você ter um dia mais leve. Tá? Então, são 21 questões. Aí, no final aqui, vai ter uma fórmula de quantos sim você tem e qual é o percentual ali da sua agenda efetiva. Você tem hoje, porque todo mundo tem algo já construído. Então, você tem lá construído da sua agenda efetiva 60%, 70%, 80%. Então, às vezes, é só algumas coisas que você precisa ajustar. Então, é isso. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras.